Mostrando a resolução da física 26. Vamos lá. Primeira conta era fazer a transformação do que se pedia. Então, eu tenho lá uma formulinha, eu precisava apenas ver quais que eu ia usar. Sempre eu vou usar de 2 em 2. Então, ó, eu tenho Celsius, eu tenho Fahrenheit, tenho Kelvin. Kelvin é o mais tranquilinho quando eu preciso passar para Celsius ou vice-versa. Toda vez que eu tenho Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius é fácil. Como o meu denominador é igual, eu cancelo ele, ou eu vou ter que subtrair ou vou ter que somar 273. Coisa simples, tá? Então, aqui, ó, letra A, de Celsius para Kelvin, eu vou ter o valor aqui, eu apenas somo, então, eu vou ter 313. Mesma coisa de Kelvin para Celsius, eu vou tirar e vou ter a opção. Meu problema está quando eu tenho Celsius para Fahrenheit. Então, o que eu faço? Eu jogo na minha formulinha, tranquilo. Aí, o que eu faço? Multiplico em cruz. Só que quando eu multiplico em cruz, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma subtração. Então, é como se eu tivesse que fazer uma distribuição. Até mostrei aqui para vocês certinho. Então, ó, não, se eu não preciso fazer essa etapa aqui, escrever ela, tá? Eu posso já partir direto para cá. Mas lembrando, nunca posso esquecer que eu vou ter que fazer uma distributiva. 5 vezes f, ou x, e 5 vezes menos 32. Não posso esquecer de sinal, tá? Um sinal errado muda toda a minha conta. Fazendo aqui, ó, aí eu caio em uma equação de primeiro grau que vocês estão cansados de resolver isso. Esse menos 160 eu vou passar para lá, vai mudar a minha operação. Mudando a minha operação, de menos, ele vai passar para mais. Faço a soma dos dois e depois eu passo 5 dividindo. Ele está multiplicando aqui o F. Então, contrário da multiplicação, divisão. Por isso que eu faço essa divisão, tá? Vai que ter a letra F, aqui letra G, H e I. Segue a mesma sequência, tá, pessoal? Não fiz nada de errado. A única coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Aqui, ó. O Fahrenheit eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que resolver essa subtração antes de calcular em cruz, tá? Eu faço a subtração normal. Só tenho que me atentar que aqui, esse valor aqui pode estar negativo. Se for negativo, tenho que aplicar a regra de sinal. Exercício 2, também seguindo a mesma linha de raciocínio aí. Eu coloco os valores, só que eu tenho que ter o quê? Olha só, o número, ele é 4 vezes o correspondente em Celsius. Então, eu vou ter que falar que ele é 4 vezes o valor de Celsius. Se Celsius é x, Fahrenheit é 4x. Aqui eu deixei letrinha mesmo para manter igual. Isso é critério de vocês, tá? Na hora de multiplicar, faço a distributiva. Aí eu vou cair de novo numa equação de primeiro grau. Lembrando, quem deixa aí negativo não pode esquecer da regra de sinal, que isso altera muito o valor, tá? Aconteceu, pedi para o aluno modificou. Então, vamos lá. Aqui eu já passei de um jeito para ficar positivo. Só que eu acho o valor de Celsius, tá? Não posso esquecer disso. Eu tenho aí 14,54 graus Celsius. Só que ele me pede minha temperatura em Fahrenheit. Então, o que eu vou ter que pegar? Esse valor, multiplicar por 4 para achar o valor final. Teve alguns alunos que chegaram até aqui, eu não pedi para arrumar. Só que se há uma prova, vocês estão errados, porque ele não quer temperatura em Celsius, eles querem em Fahrenheit. Por isso que toda vez que eu terminar de resolver, eu preciso reler o meu problema para ver o que realmente ele quer. Próximo exercício. Então, vamos aí. Eu tenho uma outra situação. Ele fala que a pessoa fica com febre quando atinge 37 graus. Então, só que a pessoa que eu medi, ele está com 37,8. Então, ele está acima, sim. Acima por 0,8. Então, é considerada a pessoa estar com febre. Seja ela mínima, mas está,
tá? E depois passando esse valor para Fahrenheit, aqui, ó, vocês podem observar que ela está, ó, 98,6 é o limite. E o marido viu 100, então, realmente ela está com um pouquinho de febre, mas está, tá bom? Exercício 4, continuando na mesma escala. A diferença é aí que eu quero saber a variação de temperatura, só que na escala Celsius. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar. Eu vou transformar. Primeira coisa aqui, ó, vou ter que achar o do 280, que isso equivale a 7 graus Celsius, e depois o 86 Fahrenheit, que aí eu vou obter 30 graus Celsius. Como eu faço a variação? Sempre o valor final menos o inicial. O valor final foi 30, o inicial 7. Então, 30 menos 7 foi uma variação de 23 graus Celsius, tá? Sempre de olho na pergunta. E o último exercício aí, eu até facilitei para vocês que eu tinha ajudado, tá? Montando. Então, eu montei aqui em graus Celsius e a altura em mercúrio. Montando aí a minha conta, eu cheguei aqui e eu não continuei, tá? Se vocês quiserem continuar até obter uma equaçãozinha, poderia, mas eu parei aí para ficar até mais fácil na hora de entender. Coloquei, fiz as subtrações quando foram possíveis e mantive aí. Resposta A foi essa minha equação de conversão que eu fiz. Beleza. O que eu vou fazer? Agora eu preciso achar quanto vai ter de altura de mercúrio uma temperatura de 313 kelvins. Mas não tem Kelvin lá na minha equação, tem Celsius. Então, o que eu faço? Eu transformo para Celsius. Transformando para Celsius, eu acho o valor de 40. Substituo o Czinho aqui, ó. Então, eu faço a continha de menos, que vai dar 20. Vou multiplicar em cruz, que eu vou chegar a um valor de 15,8 centímetros de mercúrio. Então, eu sei que 313 equivale a 15,8 centímetros de mercúrio. Pessoal, mesma coisa, eu peço que toda vez que vocês tiverem dúvida de calcular, realizar os cálculos, me chamem, porque é sempre essas contas que eu estou pedindo para vocês. São contas que a gente precisa realmente entender para poder fazer. Quer procurar na internet? Sinta-se à vontade, mas realmente tentem resolver a conta e não copiar, tá? A internet está para nos ajudar, não nos prejudicar. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima!